Estou começando o vídeo 7 sobre mapa mental, vai ser sobre a aula 13 e 14. A gente deu continuidade ao capítulo 3.2. A gente viu que campo de velocidade é um conceito que vai descrever a velocidade de um fluido, como a velocidade do fluido varia em diferentes pontos do tempo e do espaço. Então a gente viu o campo da aceleração de partícula, que é isso que eu acabei de falar. A gente viu a aceleração local, que vai se referir à taxa de variação da velocidade das partículas fluidas em um ponto fixo do campo de escoamento. Aceleração convectiva, que é a taxa de variação da velocidade das partículas fluidas devido à mudança de posição ao longo do escoamento. Então, na aceleração local a gente vai ter um ponto fixo desse campo de aceleração. Na aceleração convectiva a gente vai ter uma variação de posição dentro desse campo de escoamento. Então, a gente entrou no capítulo 3.3, descrição e classificação de escoamentos. A gente viu lente de trajetória de uma partícula fluida, que vai ser o caminho percorrido por uma partícula ao longo de um escoamento, de um ponto de escoamento. Então, a gente vai ter uma partícula, ela vai passar por um caminho e a gente vai descrever essa trajetória desse caminho. Isso é a lente de trajetória de uma partícula. A gente viu lente corrente, que é basicamente uma linha imaginária no campo de escoamento, onde os vetores de velocidade vão ser tangente a ela em cada ponto. Então aqui a gente vai ter uma tangente, aqui outra tangente, aqui outra tangente. E essas linhas de corrente vão dar informação sobre a direção e a velocidade do escoamento e elas nunca vão se cruzar. Porque como elas vão criar um vetor de velocidade, uma só partícula não pode ter velocidades diferentes em direções diferentes. Então ela sempre vai ter só uma velocidade. Então ela não pode ter uma velocidade para a direita e outra subindo, por exemplo. Vai ter sempre só uma velocidade para uma direção. A gente viu também tubo de corrente, que é basicamente várias linhas de corrente formando um tubo. E nesse tubo nada entra e nada sai. É como se fosse um tubo mesmo. Pode ser tubo de metal, qualquer tipo de tubo de escoamento. E na parede ali do tubo a gente vai ter essa linha de corrente. Isso é geométrica fechada. A gente viu também linha de emissão, que é uma linha formada por todas as partículas fluidas que vão passar por um ponto fixo no espaço, e ela pode ser determinada por um traçador, ou pode ser chamada de traçador, esse é o nome que chamamos. Então a gente vai ter o traçador, que são partículas que dá para detectar, passar por um ponto fixo, que nesse caso é o carro, e esse ponto que todas as partículas passarem, a gente vai chamar de linha de emissão. É diferente da linha de emissão para a linha de trajetória, porque de trajetória a gente vê o caminho de uma só partícula. Na linha de emissão a gente vê por onde todas as partículas passam e como elas formam esse caminho. A gente viu também escoamentos e alguns tipos de escoamentos. Eu trouxe os mais importantes que eu achei mais importantes na hora. A gente tem escoamento permanente, que é quando todas as propriedades em qualquer ponto não variam com o tempo. Então, por exemplo, densidade, massa específica não vão variar com o tempo, em qualquer ponto que a gente pegar. A gente vai ter escoamento transitório, que é quando essas propriedades vão variar ao longo do tempo. E o escoamento uniforme, que os campos de vetor velocidade vão ser constantes ao longo do escoamento. Então, ele vai ter uma velocidade ao longo de todo o escoamento. Escoamento não uniforme, que a gente vai ter variação dos vetores de velocidade. Então, a gente vai ter velocidades diferentes ao longo do escoamento. Escoamento compressível, que é quando a densidade de fluxo pode variar significativamente devido à pressão, temperatura. A gente viu também escoamento incompressível, que vai ser quando, nesse escoamento, a densidade vai ser basicamente constante. Ela não vai variar independente da variação de pressão ou temperatura. E nisso a gente viu também camada limite, que é uma região importante. E aqui está, deixa eu ver, uma das características dela, né? Que ela possui gradiente de velocidade. Ela ajuda a formar esse gradiente de velocidade, né? Então, aqui vai ter o gradiente de velocidade, que vai ter basicamente uma resistência ao escoamento, vai formar tipo uma película aqui.
que vai fazer que o fluido vai desacelerando quando está perto da parede. E a gente vai ter essa camada limite durante toda a área do duto, a área de contato do duto. Então a gente vai ter por todo o duto. Então ela vai acabar fechando e no meio ela vai se anular. Então a gente vai ter o escoamento injetado, que vai ser a formação dessa camada limite do escoamento. E quando ela já está formada, quando elas se unem, a gente vai ter um escoamento estabelecido. Então aqui a gente tem a formação, a gente não tem contato com a camada limite, não tem formação da camada limite, todas as velocidades, todos os pontos são iguais. Tem formação da camada limite, que a gente vai ter uma velocidade menor nas paredes, conta ali das forças de viscosidade, e tensão também. A gente tem o escoamento estabelecido, que depois que todas as camadas limites já se estabelece. A gente viu também, Reynolds, que é um parâmetro que vai ser adimensional. Ele vai determinar basicamente quando o escoamento vai ser laminar ou turbulento. O escoamento laminar vai ser quando o movimento das partículas vai ser ordenado em camada paralela. E o escoamento turbulento vai ser um movimento irregular das moléculas ali do fluido e a formação de turbilhões. Aqui está a equação de Reynolds. Ela vai variar basicamente com a pressão, a velocidade, o diâmetro do duto e a viscosidade. E geralmente acima de 2500 a gente vai ter um escoamento turbulento e abaixo de 2100 a gente vai ter um escoamento laminar. Geralmente assim nós podemos ter exceções. E entre 2100 e 2500 a gente vai ter um estado de transição, que vai ser quando o escoamento não vai ser nem laminar nem turbulento, vai ter essa transição para o escoamento turbulento. Ou laminar, né? Então, da referência que foi da aula 13 e 14, e é isso.